Jordão, meu caro Jordão, vamos ao mano a mano, Jordão? Vamos, Marcão, let's bora. Mano a mano, 17ª rodada, Campeonato Brasileiro. De um lado, Santos Futebol Clube, 17º colocado no Campeonato Brasileiro, 14 pontos ganhos. Do outro, Sport Clube Recife, último colocado da competição, apenas 4 pontos ganhos, nenhuma vitória conquistada. O primeiro mano a mano, vamos aos goleiros. De um lado, Gabriel Brazão, do outro, Kaique França. Jordão. Vamos aos paredões de cada time, Marcão. Do lado santista, Gabriel Brazão. 15 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, 19 gols sofridos e 4 partidas sem sofrer gols. Do lado do Sport, 12 partidas disputadas pelo Kaique França, 20 gols sofridos e apenas 2 partidas sem sofrer gols. Tá aí, meu caro Thiago Jordão. O Kaique é muito bom goleiro, o Brazão é um excelente goleiro. Eu fico com o Gabriel Brazão, falhou na partida contra o Inter, né? O gol do Carboneiro foi, na minha opinião, uma falha do goleiro Gabriel Brazão, que acaba escorregando por ali e facilita a vida do atacante colombiano. Mas, para mim, Gabriel Brazão é superior ao jogador Kaique Fernandes. Para mim, Brazão, Jordão. Pra mim, Gabriel Brazão também, Marcão. O Kaique França, ele é um goleiro que, diferente do Brazão, Marcão, ele passou muito tempo sendo terceira opção lá no Corinthians, né? E depois que ele consegue assumir um protagonismo. E até por isso eu coloco o Gabriel Brazão à frente dele, Marcão. Além de achar que ele tem uma técnica superior à do Kaique França, o potencial do arqueiro santista é superior. Portanto, 1-0 pro Peixe. Tá aí o Thiago Jordão aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meu Weitenberg Aires, grande abraço, virou membro do canal Varanda Futebol Debate. Meu caro Jordão, portanto, Gabriel Brazão à frente de Kaique Fernandes. Vamos a mais um mano a mano, a lateral direita, Escobar versus Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, Marcão, contratação do Sport para esta temporada, e do lado do Santos, o Escobar jogando improvisado. Começando com o lado do Peixe, Escobar, que tem 14 jogos disputados, 3.9 desarmes por jogo e uma precisão de 31% nos cruzamentos. Do lado do Sport, Matheus Alexandre com 7 partidas, 1.7 desarme por jogo e uma precisão de 38% nos cruzamentos. Tá aí, Thiago Jordão. Olha, Matheus Alexandre é um jogador de muita força física, né, Jordão? De muita velocidade. Tecnicamente, um jogador que, na minha opinião, é um jogador de baixa qualidade. O Escobar, como lateral direito, está se firmando, né? Mas nessa eu fico com o Gonzalo Escobar, mesmo jogando improvisado, Jordão. Eu sou mais o Gonzalo Escobar, mesmo jogando na direita improvisado. Eu prefiro o lateral direito do Santos Futebol Clube, Gonzalo Escobar, o Pablito, jogador argentino. Fico com o nosso Pablito também, Marcão, até porque muitos gols que o Sport toma são por inconsistências vindas das laterais, né, Marcão? E muitas vezes o Matheus Alexandre acaba sendo o protagonista negativo neste sentido, Marcão. Eu voto também no Pablito, ele que vem desempenhando muito bem, mas não veio no último, não foi bem no último jogo, mas no geral vem dando conta do recado. Tá aí o nosso Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate, 2-0 pro Santos no mano a mano, é isso, Jordão? 2-0 Peixe, Marcão. 2-0 pro Santos no mano a mano até aqui. Vamos a mais um mano a mano. Agora o zagueiro pela direita. Ih, rapaz. Ih, mamãe! João Basso Bigodinho do lado do Santos. Rafael Thierry do lado do Sport Clube Recife. Esse embate aqui é disputado, Marcão, a ver se é por cima ou se é por baixo. Do lado do Santos, o zagueiro João Basso, que tem 5 jogos neste Brasileirão, 57% de aproveitamento nas bolas aéreas e 3 partidas sem sofrer gols. Do lado do Sport, Rafael Thierry, Marcão, 3 jogos disputados, 43% de aproveitamento nas bolas aéreas e nenhum jogo sem sofrer gols. E aí, Marcão, quem que você fica? Olha, Jordão, é realmente uma briga de leões, hein? Aqui os números do Basso são melhores do que o do Thierry, né? Assim, os números do Basso, porque aqui na verdade, Jordão, é empate, hein?
Mas aqui eu vou desempatar nos números. O Basso tem números melhores do que o Rafael Thierry, né? Duelos aéreos, 57 vencidos pelo Basso, 43 pro Thierry, né? Jogos sem sofrer gols, 3, Basso nenhum, Rafael Thierry. São 2 zagueiros que não me agradam em nada, Jordão. Não me agradam em nada. Mas olha, eu vou votar no Basso pela primeira vez. Pela primeira vez na história do Mano a Mano, eu vou votar no João Basso. Mas confesso que nenhum dos dois me agradam, viu, Jordão? Marcão, se esse aí é um duelo de leões, são leões sem dentes e sem juba, né, Marcão? Porque, meu Deus do céu, com todo respeito, mas vou acabar votando aqui no João Basso, Marcão, também pela primeira vez. Eu acho que o João Basso, ele tem um posicionamento melhor que o do Rafael Thierry, Marcão. E o Rafael Thierry é um jogador que também já é um pouquinho mais velho que o João Basso, né, Marcão? 31 anos de idade. Então, nesse contexto geral entre jogadores, eu voto no Basso. 3-0 pro Santos, lá vem a goleada. João Basso Bigodinho, essa foi difícil, viu, meus amigos? Mas essa aí eu vou votar no João Basso, que tem até se mostrado ser um pouco mais regular aí, o jogador de esporte, jogador limitado também, o Rafael Thierry. Vamos a mais um mano a mano. De um lado, Luan Pérez, do outro, Ramon. Jordão. Isso mesmo, Marcão. De um lado, o Luan Pérez, que tem 7 partidas com a camisa do Santos neste brasileiro, aproveitamento de 77% nas bolas aéreas e são 3 jogos sem sofrer gols. Do lado do Leão da Ilha, Marcão, Ramon, contratado recentemente no Sport, está há menos de um mês na equipe, jogou os 2 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, teve um aproveitamento de 83% nos duelos aéreos, mas não passou ileso, Marcão, 0 jogos sem sofrer gols. Luan versus Ramon. Eu acho que o Luan tem feito boas partidas com a camisa do Santos. Contra o Internacional, Jordão, eu acho que o Luan não fez uma partida ruim de novo, né? Claro que em alguns momentos ali ele acaba falhando, a defesa muito exposta, mas acho que o Luan tá retomando o seu melhor momento, né? Eu voto no Luan nesse mano a mano. Para mim, o Luan melhor do que o Ramon, por mais que os números do Ramon aqui na bola aérea sejam melhores do que o do Luan. Mas eu fico com o Luan Pérez, que está retomando o seu melhor momento com a camisa do Santos Futebol Clube. Chegou muito mal, mas tem evoluído. Luan Pérez, na minha opinião, Jordão. Aqui eu também voto no Luan Pérez, Marcão. Eu acho que ele é um zagueiro bem mais seguro do que o Ramon, principalmente no quesito no posicionamento, Marcão, porque o Luan Pérez ele é um jogador que é mais, como eu posso dizer, ele tem uma voluntariedade em campo melhor do que o Ramon, Marcão. Eu acho que o Luan Pérez é um jogador mais intenso fisicamente, o Ramon, no meu ponto de vista, ele deixa a desejar nesse quesito. O meu voto também é no Luan Pérez, 4-0, hein, Marcão? Meus amigos varandeiros, 4-0 pro Santos Futebol Clube. O Santos nadando de braçada, nadando de braçada o Santos Futebol Clube neste mano a mano, hein? Eu vivi pra ver isso, viu, Jordão? Vamos a mais um mano a mano. Agora, lateral pelo lado esquerdo, Jordão. Olha aí, hein? Praticamente números idênticos. Souza versus Igor Cariús. Muito parecidos os números, Marcão. Do lado do Peixe temos o Souza, jovem jogador que tem 6 partidas nesse Brasileirão, uma média de 2,2 desarmes por partida e também um aproveitamento de 22% nos cruzamentos. Do lado do Leão da Ilha, Igor Cariús, Marcão, 11 partidas disputadas neste Brasileirão, média de 2,2 desarmes, assim como o Souza, e uma precisão nos cruzamentos de 20%. E aí, Marcão, segue no Santos ou desta vez dá o Leão da Ilha? O Igor Cariús é um bom lateral, viu, Jordão? Aí o Santos vai ter realmente alguns problemas, né? O Igor Cariús apoia muito bem pelo lado esquerdo, é um bom lateral. O Souza é um lateral de muita qualidade, mas tem sido limitado pelo Kleber Xavier a ficar muito mais na defesa do que realmente explorar o lado esquerdo no ataque, né? Eu vou no Souza, eu acho que o Souza é mais jogador que o Igor Cariús, Jordão. Eu fico com o garoto Souza, por mais que eu faça um destaque pro Igor Cariús, que é um jogador que vai dar muito trabalho amanhã, explorando o lado direito da defesa santista. Marcão, eu também acho o Igor um jogador muito versátil, né? No quesito dele, consegue ser um lateral que se posiciona defensivamente e também avança ofensivamente, trazendo uma profundidade com muita qualidade. Só que o Souza, Marcão, no meu ponto de vista, além dele ser um jogador mais jovem, com um potencial maior, vive uma fase melhor do que a do Igor Cariús, Marcão, mas vale aqui o destaque pro lateral do Sport, que vem jogando bem, sendo um dos poucos que consegue desempenhar bem nessa má fase do Leão da Ilha, Marcão. 5-0, hein? 5-0 o Santos no mano a mano. Olha aí, hein? Que coisa, inédito isso no Varanda.
Vamos ao Tomás Rincon versus o Rivera. Marcão, do lado do Santos, Tomás Rincon, 8 partidas no Brasileirão, nenhuma assistência, uma média de 4,6 bolas recuperadas. Do lado do Sport, Rivera, contratação para essa temporada, ele que estava no Tijuana do México, Marcão, 12 jogos disputados, nenhuma assistência, média de 6,7 bolas recuperadas por jogo. Tá aí, Jordão. Olha, cara, qual é o Tomás Rincon que estamos falando, né? O Tomás Rincon do Flamengo, aquela partida que fez contra o Flamengo na Vila Belmiro, que fez um grande jogo. No jogo seguinte, o Tomás Rincon já foi preservado, né? Aí contra o Mirassol ele entra, toma o cartão amarelo e é suspenso para a partida contra o Inter. Então assim, é difícil analisar o Tomás Rincon, né? É difícil analisar o Tomás Rincon. O Tomás Rincon é um jogador que o custo-benefício dele no Santos é baixo. A verdade é essa, a torcida adora o Tomás Rincon, né? Parece que é proibido falar do Tomás Rincon. Mas a verdade dos fatos é essa, Jordão. O custo-benefício do Rincon no Santos é muito ruim, né? Olha, o Rivera, 12 jogos, nenhuma assistência, 6,7 bolas recuperadas. Jordão, eu acho que o Rivera faz um campeonato brasileiro melhor do que o Tomás Rincon. Eu voto no jogador do Sport Clube Recife, Rivera. Eu diria, Marcão, que não é só o Campeonato Brasileiro. O Rivera, quando ele vem do Tijuana, Marcão, que não fez uma boa campanha no Campeonato Mexicano, ficando na 12ª colocação no torneio Clausura, o Rivera ainda sendo um dos destaques, Marcão. Então, no meu ponto de vista, o Tomás Rincon, como carreira, ele é muito mais jogador do que o Rivera, e isso pra mim é fato. Só que de momento, Marcão, o Tomás Rincon não consegue jogar os 90 minutos muitas vezes, sendo preterido por João Schmidt, Diego Pituca, muitas vezes na temporada. Então, por isso, o meu voto aqui é pro uruguaio Rivera também. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. 5-1, Jordão. 5-1, Marcão, primeiro pontinho do esporte. Tá certo, 5-1. Vamos a mais um. Vamos a mais um mano a mano. Zé Rafael versus Zé Lucas. Jordão. Duelos do Zés, né, Marcão? Do lado do Santos, o Zé Rafael, que neste Brasileirão tem 8 jogos disputados, nenhuma assistência e uma média de 2,9 bolas recuperadas por jogo. Do lado do Sport, Zé Lucas, jovem jogador com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, tem 17 anos ainda, 11 jogos disputados, nenhuma assistência e 4,8 bolas recuperadas por jogo. Qual o seu Zé preferido, Marcão? Essa é boa, hein, Jordão? Essa é boa, hein? Zé Rafael versus Zé Lucas. Jordão, a verdade é a seguinte. O Zé Rafael até agora não jogou nada no Santos Futebol Clube. E o garoto do Sport tem números melhores que o jogador do Santos nesse momento. Eu tenho que analisar o Zé Rafael, que está jogando no Santos e nos últimos 3 jogos andou no gramado, principalmente contra o Internacional. Eu acho que nesse momento, por incrível que pareça, o Zé Lucas, o jovem jogador do Sport, está melhor do que o Zé Rafael. Eu voto no Zé Lucas nesse momento. Não estou votando na história, estou votando no momento. Portanto, nesse momento, Zé Lucas é mais útil para o Sport do que tem sido o Zé Rafael para o Santos. Sem dúvidas, Marcão. Por mais que eu seja um grande fã do Zé Rafael, acho que assim, a carreira dele é brilhante. No momento, Marcão, ele vem decepcionando com a camisa do Santos, ainda não entregou aquilo que nós esperávamos, né, Marcão? O retorno dele foi muito ruim, 4 partidas abaixo do esperado. E do lado do Leão da Ilha, o Zé Lucas, um jovem jogador, Marcão, que com 17 anos conseguiu assumir a titularidade incontestável de um time bagunçado e que vem passando dificuldades, que é o do Sport, Marcão. Então, por isso, eu vou dar o crédito dessa vez para o jovem jogador. Zé Rafael, para mim, é um melhor jogador no quesito geral, mas no momento, o Zé Lucas é mais importante, Marcão. O meu voto é para ele também. Perfeito. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Portanto, 5-2, Jordão, é isso? 5-2, o Sport tá chegando, hein? Olha aí o Sport Clube Recife chegando no mano a mano. Vamos a mais um. Ih, rapaz. Ih, mamãe! Neymar Júnior versus Lucas Lima, Jordão. Duelo dos parças, duelo também de cunhados, né, Marcão? Vamos falar de Neymar Júnior, que neste Campeonato Brasileiro tem 7 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Do outro lado, o Lucas Lima, 13 jogos disputados, nenhum gol e 2 assistências. E aí, hein, Marcão? Não dá nem pra... Essa aqui eu vou falar uma coisa pra você, né? O Lucas Lima não engraxa a chuteira do Neymar Júnior
por mais que eu entenda que o Lucas Lima não é um mau jogador, né? Foi um jogador tecnicamente muito interessante, ainda tem um pouco de lenha para queimar. Dentro desse time do Sport é o jogador melhor tecnicamente que o Sport tem, mas o Neymar Júnior é muito mais, mas muito mais jogador que o Lucas Lima, portanto, com sobra, Neymar Júnior ontem, hoje e amanhã, viu, Jordão? Ah, Marcão, a distância do Neymar Júnior pro Lucas Lima, Marcão, a mesma distância da Via Láctea para Andrômeda. Gigantesca a distância de jogadores. E o Lucas Lima, Marcão, é inimigo do gol. O último gol, Marcão, o último gol que ele fez, tirando no Campeonato Pernambucano, foi contra o Santos. Olha o tanto de tempo que esse sujeito não marca um golzinho sequer, Marcão. Então, aqui é Neymar Júnior, sem sombra de dúvidas. 6-2. 6-2 no mano a mano. Vamos a mais um. Roleiser versus Derek Lacerda. Roleiser, Marcão, 14 jogos disputados nesse Brasileirão, um gol e uma assistência. Do lado do Sport, o Derek Lacerda, ex-jogador do Cuiabá, Marcão, chegou recentemente, assim como o zagueiro Ramon, disputou apenas 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, pra mim não resta dúvida. Benjamin Roleiser. Benjamin Roleiser, muito mais jogador que o Derek Lacerda. Os números também mostram isso. Um gol e uma assistência. Quero te ouvir, Jordão. Muito mais jogador o Benjamin Roleiser, Marcão, e aqui vou até abrir o meu coração. Foi difícil achar uma foto do Derek com do Sport, hein, Marcão? Vamos dar atenção aí, assessoria do Sport, para arrumar uma foto dele, Marcão. A única foto que eu consegui do Derek foi essa aí, e eu vou fazer jus a ela. A carinha que ele tá fazendo nessa foto, Marcão, pra mim, reflete a qualidade do jogador Derek Lacerda. No meu entendimento, o Roleiser é muito mais jogador do que o Derek. Voto pro Santos, 7-2. Tá aí, Jordão. Cara, recebi uma informação agora, tem uma mudança, tá acontecendo uma mudança grande lá no Santos Futebol Clube. Tem uma pessoa, um profissional que tá há muito tempo no Santos Futebol Clube que tá deixando o Santos, hein? Que ainda não é oficial, mas eu acabo de receber uma informação aqui, acabei de confirmar com uma pessoa importante do Santos. Tá rolando uma grande mudança no Santos Futebol Clube. Pessoa do departamento de comunicação do Santos está deixando o clube, hein? Está deixando o clube. Eu vou segurar a informação até porque ainda não é oficial, Jordão. Pelo que eu tô sabendo, ainda não é oficial. Mas já te mandei aí, né, Jordão? Mandou, Marcão, tô a par. Perfeito. Então tá tendo uma mudança aí, momentos de turbulência no Santos Futebol Clube, algumas situações ali nos vestiários que acabaram vazando, incomodou demais o staff do Neymar e a diretoria do Santos, e isso seria o motivo da saída de um profissional que está há muito tempo dentro do Santos Futebol Clube. Não é o DJ Malucão, hein? Ih, mamãe! Não é o DJ Malucão. Não é o DJ Malucão. Mas vamos lá, Jordão. Eu até perdi aqui o tom, o fio da meada, Jordão, porque informação a todo momento a gente tá apurando, a gente tá buscando informações, mas até por não ser oficial, eu ainda não vou divulgar o nome, mas vocês devem receber essas informações ou pelo Varanda ou daqui a pouquinho oficialmente pelo clube, tá certo? Mas como é um caso mais complicado, a gente precisa aguardar essa confirmação. De qualquer forma, Jordão, mostra que existe uma turbulência interna no Santos Futebol Clube. Algumas coisas estão rolando ali nos bastidores, não tá um clima tão tranquilo assim, Jordão. É um clima muito turbulento pro Santos, né, Marcão? Tanto fora de campo com a insatisfação do torcedor e internamente, né, Marcão? Fora que também não é a primeira vez que a gente fica sabendo de situações que acontecem dentro dos vestiários, Marcão, que deveriam ficar somente ali entre os atletas, mas que acabam saindo por ali e incomodando muita gente, Marcão. Momento turbulento demais no Santos Futebol Clube. Tomara que passa logo, Marcão, porque não podemos ficar com essa situação, ainda mais o Peixe num Z4 de Brasileirão. Perfeito. Olha,
Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Vamos a mais um mano a mano, Jordão. Quanto que tá o placar atualizado, Jordão? 7-2 pro Alvinegro Praiano, Marcão. Álvaro Barreal versus Christian Barletta, Jordão. Álvaro Barreal, Marcão, jogador argentino do Santos Futebol Clube, que nesse campeonato disputou 12 jogos, marcou 4 gols, é o artilheiro do Peixe na competição e não distribuiu assistências. Do lado do Sport, Christian Barletta, 14 jogos disputados, 2 gols e nenhuma assistência distribuída. Tá aí, portanto, de um lado Álvaro Barreal, do outro Christian Barletta. Barreal 12 jogos, Barletta 14 partidas, 4 gols do Barreal, 2 do Barletta. Nenhuma assistência de cada lado. Jordão, essa é muito difícil, Jordão. Essa é muito difícil, cara. Nenhum dos dois me agrada, viu, Jordão? O Barletta é um jogador de muita velocidade, mas que toma decisões erradas, né? Eu, às vezes, vejo jogos do Sport. O Barletta cria uma quantidade de chances incríveis durante uma partida, mas erra muito o último passe, toma decisões equivocadas, corre e nada. E o Álvaro Barreal até agora não me agradou, Jordão. No último jogo contra o Inter ele fez o gol, mas errou muitos lances, né? É um jogador que até agora não me agradou. É muito difícil essa, viu, Jordão? É muito difícil. Eu ficaria até no empate aí. Eu vou desempatar no critério de gols marcados. Eu vou ficar com o Álvaro Barreal, mas confesso que nenhum dos dois me agradam. E acho que o Barletta amanhã vai dar muito trabalho ao Santos Futebol Clube, porque é um jogador muito velocista. Ele dá muito trabalho, mas ele erra demais também. Então, mas eu fico nessa com Álvaro Barreal, Jordão. Marcão, eu acho que são dois jogadores também que eles pecam muito no quesito técnico, né? Eles deixam a desejar em algumas decisões e tomadas de atitudes dentro de campo, Marcão. Só que eu vou desempatar, por mais que eu veja que os jogadores sejam muito parecidos, eu vou desempatar nem pelos gols, Marcão, e sim pela entrega tática. Eu acho que o Álvaro Barreal, para um sistema que joga o Santos Futebol Clube, é mais importante do que o sistema que joga o Sport e o Christian Barletta, por exemplo. Porque o Barletta é um jogador que vai criar as jogadas, Marcão, podendo deixar alguns espaços no campo defensivo. O Álvaro Barreal, por mais defeitos que ele tenha com a camisa do Santos, ele ainda assim ajuda a recompor e consegue às vezes marcar um gol aqui, outro gol acolá, Marcão. O meu voto também é no Álvaro Barreal e o Santos tá com 8 e o Sport com 2. Tá aí, portanto, 8-2 pro Santos Futebol Clube, deu Álvaro Barreal nessa. Vamos a mais um mano a mano? Essa eu quero ver, hein? Mamãe, que mano a mano, hein? David Washington versus Inácio Ramírez. Jordão. Que baita duelo, né, Marcão? Do lado do Santos, David Washington, que tem 15 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 1 gol anotado e nenhuma assistência. Do lado do Sport, Inácio Ramírez, Marcão, 2 jogos disputados, nenhum gol, nenhuma assistência ainda. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, David Washington tá muito mal. Inácio Ramírez, 2 jogos apenas, mas eu fico com Inácio Ramírez. Hoje o David Washington não tem que vencer absolutamente ninguém em qualquer mano a mano no mundo. No mundo! Se ele disputar com um cara lá de Moçambique, eu coloco o atacante de Moçambique. O David Washington, com a nhaca que ele tá, com sono, com a preguiça que ele tem, não vence mano a mano nenhum. Portanto, Inácio Ramírez. E o Inácio Ramírez ainda é uruguaio, né, Marcão? Então, pelo menos, ele se mata dentro de campo, diferente do David Washington, Marcão, que é um soninho danado. Aqui eu voto também no Inácio Ramírez, Marcão, ele que é um jogador que tem passagens por clubes da Europa, como, por exemplo, o Saint-Étienne, Marcão, e aí ele retornou para a América do Sul, passou pelo Nacional, passou pelo News Old Boys, Marcão, estava no Everton do Chile, veio para o Sport, o meu voto é no Ramírez também. 8-3. 8-3, portanto, tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros. Que coisa, hein? Que coisa. Meus amigos. Thiago Jordão, vamos a mais um mano a mano, Jordão. Agora a comissão técnica, Jordão. Comissão técnica, de um lado Kleber Xavier, do outro Daniel Paulista.
Duas comissões técnicas, Marcão, que não estão nos seus clubes desde o início da competição. Do lado do Peixe, o técnico Kleber Xavier, que disputou 9 jogos nesse Brasileirão e tem um aproveitamento de 37%. Do lado do Sport, Daniel Paulista, Marcão. Ele, que estava no Remo da segunda divisão, deixou o clube do Pará, veio para o Sport, tem 3 jogos disputados, apenas 11% de aproveitamento. É, perfeito. Jordão, aqui eu vou usar o critério, o Daniel Paulista é um treinador e o Kleber Xavier, para mim, é um auxiliar que está tentando ser treinador. Eu ainda não consigo ver o Kleber Xavier como treinador, infelizmente. Não estou sendo aqui injusto com o Kleber Xavier. Para mim, ele ainda é um auxiliar. Infelizmente, acho que vai ter vida curta no Santos Futebol Clube. E não sei se depois que ele deixar o Santos, se ele vai continuar tentando ser treinador ou se ele vai voltar a ser auxiliar. Portanto, eu voto no treinador Daniel Paulista contra o auxiliar Kleber Xavier, Jordão. Eu também, Marcão, e eu uso como critério porque eu acho que se você colocasse o Kleber Xavier no Remo, ele não conseguiria ter os mesmos êxitos que o Daniel Paulista teve, por exemplo, por lá, Marcão. O Daniel Paulista, ele sai do Sport, mas ele estava numa grande fase com o Remo. A equipe do Remo, Marcão, era uma das únicas invictas no Campeonato Brasileiro da Série B, até ali pelo menos a 13ª rodada. E aí, depois que ele sai, a equipe acaba tendo uma certa turbulência, né? Acaba não conseguindo bons resultados, então por isso que eu voto no Daniel Paulista. Ele é treinador, Marcão, e eu duvido que o Clebinho faria o que ele fez na equipe do Pará. Tá aí, portanto, Thiago Jordão, meu amigo. Placar final, Jordão, do nosso mano a mano, Santos Sport, Jordão. Goleada do Santos, hein, Marcão? Fazia tempo que o Peixe não goleava ninguém nos manos a manos. Santos 8, Sport de Recife 4.